faz a contradição, ele faz a contraposição com relação ao mercenário. O mercenário, que não é pastor, que não é o dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e dispersa, porque ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Jesus faz essa comparação daqueles que são apenas, que trabalham apenas pelo dinheiro, é um mercenário e não está preocupado com o bem das ovelhas, faz por fazer, né? Jesus fala ao contrário. Eu, no entanto, sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem. Então, ele defende as ovelhas contra o lobo, contra o mal, e dá a vida pelas suas ovelhas, não é? Eu dou a minha vida pelas ovelhas, né? Elas me conhecem, assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Eu conheço as minhas ovelhas. Então, Jesus fala que é o bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas, conhece as ovelhas, é conhecido pelas ovelhas, como também o Pai o conhece. Portanto, meus irmãos e irmãs, aqui aparece justamente essa necessidade. Do nosso lado, é de escutarmos a voz do pastor que é Jesus, de conhecê-lo, de estar com ele, deixar-nos conduzir pela sua voz, pela sua palavra, ele que dá vida por todos nós. E aqueles que ele coloca para servir a toda a igreja como pastores do seu povo. É justamente essa missão que o Senhor dá a algumas pessoas de chamá-las de onde estão para se colocar a serviço do povo de Deus. É esse mistério, meus irmãos e irmãs, que no mundo tão competitivo e tão cheio de oportunidades como hoje, jovens que dizem seu sim para, chamados pelo Senhor, dedicarem a sua vida a Deus e aos irmãos e irmãs, né, na disponibilidade, na radicalidade do serviço ao povo de Deus. Apesar, sabemos que são todos humanos e correm o risco de ter também suas dificuldades, como acontece, no entanto, a maioria tem toda essa disposição de viver a alegria do pastoreio, servir ao Senhor. E o evangelho desse domingo, do Bom Pastor, termina também sobre a questão da unidade. Tem outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo me conduzir. Elas escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, que eu dou minha vida para depois recebê-la novamente, não é? Eu dou minha vida, né? Eu entrego minha vida. Mas Jesus pede também pelas ovelhas que estão fora do rebanho. Ele dá vida por todos e por todas. E quer justamente que as pessoas acolham esse dom que ele nos entrega, que nos dá. Daí vem toda a nossa missão também, meus irmãos e irmãs, de evangelização, de sermos cada vez mais animados pelo apostolado, para anunciarmos às pessoas que Cristo, o bom pastor, deu vida por todos, mas que é necessário que as pessoas acolham e aceitem essa vida e encontrem em Cristo a vida. No domingo do Bom Pastor, que nós acolhemos a palavra de Deus, do Evangelho, que nós nos sintamos realmente amados por Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor, e impulsionados para falar desse bom pastor para os irmãos e irmãs ao nosso redor, que tanto buscam, querem um sentido para suas próprias vidas e tanta necessidade têm de assim viver. Do outro lado, meus irmãos e irmãs, ao mesmo tempo que nós encontramos em Cristo o bom pastor, nós somos chamados, como dizia agora há pouco, a anunciá-lo. Nesse sentido, os Atos dos Apóstolos, a leitura primeira desse domingo, Atos 4, 8 a 12, nos fala de Pedro, que anuncia justamente isso. Ele fala de um sinal que aconteceu e vai dizer: estamos sendo interrogados por termos feito o bem ao enfermo e pelo modo como foi curado. E então, ficai sabendo todos, foi em nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vós crucificastes e que Deus ressuscitou dos mortos, que este homem está curado diante de vós. Então, a maneira de também anunciar é através dos sinais. Ou seja, ao anunciarmos Cristo, que é o bom pastor, vemos também que como vai acontecer na vida. A vida vai acontecer ao nosso redor e vão dizer, por causa de Jesus Cristo, que essas coisas estão acontecendo. Assim, a nossa missão de pastores, também de povo de Deus, quando vemos aí diante do povo os acontecimentos, nós vamos atribuir não a nós, mas ao Senhor que age em nós e em nossa vida. É por causa de Jesus Cristo que nós anunciamos. E tem mais uma coisa, meus irmãos e irmãs, que é bem atual para nós, na segunda parte dos Atos dos Apóstolos.
Pedro vai dizer, ainda tem mais uma coisa. Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes e que se tornou a pedra angular. Palavras sábias, né? Ou seja, Pedro justamente está dizendo para todos nós, né, e para toda a sociedade também hoje. O mundo de hoje quer se colocar longe de Deus, não quer escutar Jesus Cristo, não quer ouvir a palavra do Senhor. No entanto, Ele é a pedra angular, é a pedra que faz o edifício parar em pé, né? Ele é aquele realmente que é essa pedra angular e que nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Tanto a salvação é em Cristo, a única ponte que nos leva ao Pai, assim como também a construção do mundo, da sociedade, tem que ser feita em Jesus Cristo. Ou explicitamente, quando se anuncia, ou implicitamente, quando não se acredita em Cristo, mas os valores do Evangelho estão permeando a sociedade. Ai da sociedade quando se começa a se afastar desses valores, dessa palavra que conduz, que leva uma nova vida, que realmente faz com que o edifício da sociedade, do mundo, pare em pé. Às vezes nós vemos um pouco se degringolar toda a sociedade, porque faltou justamente esse alicerce, essa pedra angular, que nós sabemos que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu acho que no mundo de hoje, que tudo relativiza e não aceita nada daquilo que é o transcendente, do que é a revelação cristã, realmente é para todos nós uma necessidade, uma oportunidade de, ao testemunharmos o Cristo ressuscitado, de falarmos dessa base, desse alicerce, dessa pedra angular que leva as pessoas, leva o nosso mundo a ser melhor, a viver de acordo com o plano de Deus. Eis aí o desafio para nós hoje, enquanto cristãos, e que esse tempo da Páscoa traz para todos nós como realmente uma oportunidade de, ao reavivar em nós a alegria da ressurreição, ao renovarmos nossas promessas batismais, de nós sermos impulsionados, chamados a irmos ao mundo anunciando o Senhor que está vivo, ressuscitado, realmente que Ele é a pedra angular que o mundo necessita para viver cada vez melhor, para essa situação do mundo de hoje. Eis aí, Deus tem uma palavra que nos questiona, que nos impulsiona e nos entusiasma nessa missão. E por fim, meus irmãos e irmãs, a primeira carta de São João, a segunda leitura desse quarto domingo da Páscoa, domingo do Bom Pastor e Jornada Mundial de Oração pelas Vocações, né, fala que, ao mesmo tempo que nós, de um lado, Cristo é o bom pastor, que dá vida por todos nós, quer que nós peguemos também as outras ovelhas que nos são desse aprisco, ao mesmo tempo nos lembra a todos nós que nós testemunhamos que os acontecimentos é por Jesus Cristo, nosso Senhor, que ocorrem, esse grande dom. E, ao mesmo tempo que Ele é a pedra angular, do outro lado, a carta de João, lembra que nós somos chamados a tomar essa consciência que nós somos um povo feito de filhos de Deus. Nós somos chamados de filhos de Deus e nós o somos. E o mundo não nos conhece. O mundo de hoje, a sociedade relativista, não entende o que é ser filho de Deus. Nós sabemos, né? Mas sabemos que o mundo faz o contrário, né? E porque não conhece a Deus, não conheceu o Pai, lembra aqui a carta de João. Mas nós somos filhos de Deus, né? Mas sabendo que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Viver desde agora na fé, como filho de Deus, significa configurar nossa vida a Cristo. Caminhar como cristão, anunciar Jesus Cristo aos irmãos e irmãs e viver testemunhando o Senhor, anunciando que esses acontecimentos que vemos ao redor é por Jesus Cristo e, ao mesmo tempo, dizendo que esse Cristo é o bom pastor, que quer que todas as ovelhas encontrem nele a vida, porque ele veio e deu vida por todas as ovelhas. Portanto, uma palavra para todos nós que nos consola, que nos impulsiona, que nos entusiasma e que, ao mesmo tempo, nos faz ver essa missão dos pastores, que são sinais do Cristo pastor hoje. Também seja assim a nossa vida, de oração, ao mesmo tempo de pedir pelas vocações, mas principalmente para que a gente, um mundo que às vezes perde essa pedra angular que é Jesus, que nós anunciemos não só falando, mas pelo testemunho, pela nossa vida, nosso modo de ser, né? Anunciamos realmente que Cristo Jesus é essa vida, que nós somos testemunhas
que Ele está vivo e que cada vez mais nós somos chamados a viver como filhos de Deus, a nos comportarmos como filhos de Deus, a anunciarmos às pessoas que Ele está no meio de nós e que, como pastor, deu ida por todas as ovelhas, tanto para aqueles que são o seu povo, como aqueles que estão ao seu redor. Que o nosso domingo seja de acolhimento dessa palavra e na oração pelas vocações. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.